gente poder... Estamos ao vivo, hein? Oba! Estamos ao vivo. Já vai, o pessoal daqui a pouco vai começar a chegar. Estamos em cima do horário para a gente começar. Então, sejam bem-vindos, meus amigos, ao canal do Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, com a live sobre o Dia dos Pais, que o nosso querido Dr. Sérgio Diniz vai fazer para nós a palestra. E nós, aqui, apostos, vamos aguardando o pessoal chegar um pouco. Boa noite, Sônia, Edna, Reinaldo, Elka, Ronaldo Pereira, Rafael Souza, seja bem-vindo. Cris e Bruno, estejam aí conosco. Henrique, seu Henrique, Maria Tereza, boa noite. Vera, Lúcia, sejam bem-vindos. Ontem tivemos um probleminha de internet, eu não consegui fazer a nossa aula no Facebook, só consegui fazer a aula no YouTube, né? Mas deu para fazer no YouTube e o pessoal migrou para o YouTube e fomos lá fazer aula, né? Normalmente eu faço a aula de terça-feira no Facebook e no YouTube, né? É paralelo, exatamente no mesmo instante. Certo. E ontem o Facebook não foi, não teve jeito, estava congelando, estava travado, e aí eu fiz tudo no Facebook. Mas certo. Deu certo, no fim das contas deu certo, né? Vamos ver, ó. Marina, boa noite. Fernanda, Pedro, Kátia, Patrícia César, boa noite. Daniel Pereira, Shirley, Daiane, Cláudia Carreira, Juliana, Santiago, Mari, boa noite, Mari, tudo bem? Não esqueçam de deixar os seus likes para nós, hein, gente? Por favor. Hoje eu preparei alguns banners, já está rolando o primeiro banner aí para vocês. Mariana, boa noite. Já está rolando o primeiro banner. No decorrer da nossa palestra, da nossa conversa, eu vou colocando os outros banners aí para vocês poderem ver. Esse aqui também é importante, olha. Coloquem seus copos de água para fluidificar, para que as correntes médicas, no fim do nosso trabalho, possam fluidificar todas as nossas águas. Então, não esqueçam, deixem seus copinhos de água e deixem as suas jarras preparadas aí para isso. Então, como hoje nós vamos falar sobre os pais, a nossa oração de hoje vai falar sobre a ligação com Deus. Então, vamos lá. Ó Deus, querido Pai, estou preenchendo-me da tua sublime energia. Quando isto acontece, é como se todo o meu ser se iluminasse e passasse a ver tudo melhorado. Esta minha ligação contigo se assemelha à introdução dos fios do teu amor na tomada da minha consciência. A minha consciência recebe a tua elétrica energia, resultando em iluminação íntima. Vejo agora o mundo com amor. Compreendo que todos nós erramos quando apartados de ti. Estou convicto de que a perfeição, a paz, a alegria são alcançáveis, desde que fiquemos ligados a ti. O teu amor tudo vibra e vivifica, produzindo a saúde abundante, a firmeza de pensamento, a esperança indestrutível, a grandeza do caráter. Traz o bem, querido Pai. Agora te compreendo um pouco. Dá-me inteligência e paz contínuas para louvar-te sempre. Obrigado, meu Deus. Abençoa-me nesta noite e que as tuas luzes maravilhosas, a tua paciência,
o teu amor e o teu carinho recaiam sobre todos nós que aqui estamos nesta live, nos abraçando virtualmente e recebendo tudo aquilo que nos deste, ó Pai. Pedimos ao Mestre Jesus, que é o coordenador do nosso planeta Terra, que permita as correntes dos franciscanos, samaritanos, médicas, a estarem aqui conosco neste Evangelho, trazendo-nos a tua paz, o teu carinho e o teu amor. Protege-nos, abençoa-nos, agora e sempre, que assim seja. Sérgio, passamos a palavra a você, que seja muito feliz na pasta de hoje. Muito obrigado. Nós temos 30 minutos, seu Clóvis? Ou mais. Tempo não tem... Na live em casa não tem prazo. O horário que você achar bom para você. Ah, que bom. Fique muito tranquilo. Bem. Ok. Bom, nós estamos aí com esse tema, né? Falar sobre o Dia dos Pais, a figura do pai, a missão do pai. Na pergunta 582 do Livro dos Espíritos, e o Kardec pergunta se pode ser considerada uma missão a tarefa da paternidade, né? Ou da maternidade, ou da paternidade, porque hoje as coisas estão meio confusas, ou estão se confundindo uma com a outra. A gente tem visto pais que cuidam dos filhos e mães que saem para o trabalho. E temos visto mães que fazem o trabalho que as mães fazem, que é o trabalho de educar os filhos. Mas eles explicam para a gente com muita propriedade que realmente é uma missão que nós temos. E, ao mesmo tempo, nós não temos ainda uma noção muito clara do que efetivamente é a paternidade. Porque nós temos uma obrigação com os filhos, e isso nós muitas vezes esquecemos. Bom, nós não podemos esquecer que estamos num planeta de provas e de expiações, onde muitos de nós esquecemos os nossos compromissos e relegamos-os para mais tarde. E isso é muito comum de acontecer. Bom, antes de continuarmos, é importante fazermos uma ressalva e uma observação. A gente procura aqui falar com toda a espontaneidade possível, como se estivéssemos na casa espírita. Não estranhem, porque eu não vou fazer voz de prece, nem vou mudar a minha tonalidade de voz. Nós vamos falar normalmente, tá bom? Esse aqui é um exercício que a gente faz porque hoje nós estamos sendo obrigados a usar máscaras, né? E a gente esqueceu de tirar as máscaras que a gente tinha antes da máscara facial, né? Então a gente continua ainda com a máscara no rosto todo. Então nós precisamos ir devagarzinho tirando essa máscara. Então é isso. Bom, mas é importante também a gente lembrar que na psicografia do Chico nós temos 2 ou 3 mensagens apenas que falam a respeito do pai. E a principal delas é que coloca a figura do pai como nosso Deus, como Deus nosso pai, não é? E como Deus nosso pai, a gente vai devagarzinho vendo, percebendo, entendendo que existe nós estamos assim mergulhados no amor divino, no amor paterno. E através de Deus nós também percebemos o quanto esse amor é profundo e intenso a nós, em nosso respeito. Bom, mas voltando à questão 582 e o Livro dos Espíritos, que eu espero que ninguém leia, especialmente os pais, não é mesmo? Mas se aventurar a ler, dá uma olhadinha e vai perceber que, na verdade, a nossa tarefa é justamente com a criança, quando a criança chega, para que a gente possa tê-las em nossas mãos, para que a gente possa aos poucos ir moldando, ir apagando uma ou outra tendência malsã, ajudando a se adaptar ao planeta, para quando ela chegar na adolescência, ela poder estar em condições de continuar prosseguindo, não é? Bom, a responsabilidade que nós temos é diante do futuro, porque a tutela que nós temos com as crianças, por assim dizer, é que nós precisamos ajudá-las a vencer as suas limitações, os seus problemas. Os espíritos fazem uma colocação aqui assim um tanto mal criada, né? Porque eles falam assim que tem pessoas que estão mais interessadas em endireitar as árvores, né? Corrigir os animais, mas dão pouca bola para os filhos. E de uma certa forma os filhos incomodam a gente. Nós não podemos negar isso. As pessoas que mergulharam na maternidade ou na paternidade sabem que a partir de então
nós estamos tirando de nós sempre alguma coisa. É uma tarefa contínua de renúncia. A paternidade e a maternidade é uma tarefa contínua de renúncia. Haja visto que os pais com os filhos precisam estar em condições de poderem educá-los, darem para eles sustentação, sustentação econômica, sustentação orgânica, sustentação física, não é? Para que eles prossigam. Então, nós precisamos voltar as nossas atenções aos nossos filhos. E assim, com muito cuidado, observar os seus comportamentos, observar as suas tendências. Hoje, como pais que somos e assim assoberbados de questões materiais, muitas vezes a gente se esquece dessa situação e a gente muitas vezes quer comprar o carinho, o afeto dos filhos através de presentes, de recursos, de valores, e isso gera um grande problema, não é? Porque os filhos começam a confundir a figura do pai como a figura simplesmente de um provedor, uma figura econômica. Tem uma música muito bonita, né, do nosso Moacir Camargo, e num determinado momento ele fala que nós precisamos ensinar os nossos filhos a não serem escravos do dinheiro. É uma música bonitinha que ele fala, é um pedacinho, porque hoje nós estamos percebendo isso. O dinheiro tem uma grande importância, o dinheiro é muito necessário, o dinheiro tem uma série de vantagens, mas nós não podemos esquecer de que nós temos outras questões a serem resolvidas, inclusive essas questões de ordem moral, não é? Porque o espírito reencarna na Terra para se desenvolver moralmente. Todo mundo deve se lembrar, deve saber que daqui a pouquinho, assim, não no meu caso, né, mas no caso de vocês, daqui a uns 100, 120 anos, a gente vai ser obrigado a sair da Terra. Isso é uma lei natural. E aí, quando a gente se deparar com o outro lado, no outro lado da vida, dizer, mas escuta, o que você fez daquele serzinho que eu te confiei? Como que você cuidou, como que você lidou com isso? Então, nós precisamos estar com muita clareza observando as suas tendências, as suas dificuldades e os seus problemas. É claro, como pais que somos, é muito importante que a gente também tenha aquela questão de amizade, mas talvez seja algo além da amizade. Nós não podemos ser apenas e tão somente amigos dos nossos filhos. Nós temos que ser algo mais, tá certo? E esse algo mais é aquele que, se for preciso, repreende, se for preciso, é preciso ter medidas enérgicas em alguns momentos, coisa que um amigo não pode ter, não costuma fazer, não é mesmo? Então, a figura do pai tem também essa questão. Bom, é uma atribuição sagrada, uma missão sagrada e divina que nós temos com os nossos filhos. Mas vamos falar um pouquinho dos filhos adotados. Quem são os filhos adotados? As pessoas às vezes pensam assim, mas o filho é adotado, não é meu, não é biológico, aquela coisa toda, né? E aí eu queria lembrar vocês, todos vocês, que o filho adotado, na verdade, nós temos um compromisso com eles. E qual é o compromisso que nós temos com ele? O compromisso que nós temos com os filhos adotados é o seguinte. Tem uma passagenzinha no livro chamado Boa Nova, do nosso irmão Humberto de Campos, e ele coloca lá uma questão curiosa. A nossa Maria de Magdala, aquela senhora que teve uma renovação exemplar, que foi o exemplo para todos nós de renovação aqui na Terra, num determinado momento, numa conversa pacífica com Jesus, ela então pergunta para Jesus, escuta, Senhor, eu sou uma mulher em escombros, eu não posso ser mais mãe. E Jesus coloca uma questão muito importante e interessante para ela. Perante a Deus, quem é maior perante a Deus? Quem é maior perante a Deus? Os pais e as mães que geram os seus próprios filhos, ou os pais e as mães que geram os filhos e cuidam dos filhos alheios? Desculpe, quem é maior perante a Deus? Os pais e as mães que geram o filho, ou os pais e as mães que cuidam dos filhos alheios? E aí a gente vai vendo, percebendo que, em verdade, é preciso muito amor para que a gente possa cuidar dos filhos alheios, não é mesmo? Então, perante a Deus, se nós temos os filhos adotados, nós temos aí um galardão ao nosso favor. Mas precisamos aprender a usá-lo direitinho, não é?
Hoje, graças a Deus, século XXI, nós não temos tido esse tipo de problema, porque no século XXI a gente hoje tem uma noção bem clara da adoção, aquelas coisas que aprendemos ao longo dos séculos. Mas tempos passaram, tempos recuados, em que algumas pessoas traziam para dentro de casa moças, na maioria das vezes, para serem serviçais dentro de casa, sob pretexto de paternidade ou maternidade. Então, isso, obviamente, hoje nós estamos trabalhando e mudando isso sempre, não é mesmo? Bom, então, os filhos adotivos exigem da gente um cargo, uma possibilidade de renúncia ainda maior. E na condição de pais, nós temos essa obrigação com eles, que é justamente de ajudá-los, orientá-los, para que eles possam seguir caminhos seguros. Bom, é importante também nós observarmos que o pai de Jesus, vamos lá, vamos buscar um pouquinho lá atrás, né? Como que o pai de Jesus lidou com ele? O pai de Jesus lidou com ele de uma forma, vamos dizer assim, paterna, né? Óbvio, né? Mas trouxe-o para a carpintaria, ajudou ele a desenvolver um ofício bastante nobre, né? Trabalho com as mãos. Naquele tempo, os nossos irmãos judeus, acho que até hoje, eles sempre têm dois tipos de profissão. Então, eles trabalham com a profissão que eles têm mais afinidades e sempre têm uma habilidade manual. Então, trabalham também muito para o ramo médico, porque no ramo médico eles também podem fazer trabalhos médicos em qualquer parte do mundo, porque o corpo humano dificilmente se modifica, não é mesmo? Ou se modifica, ou é diferente um do outro. Na verdade, o corpo humano tem um padrão mais ou menos igual, então eles podem trabalhar na medicina. Então, o que acontece? Eles trabalham, puxam a criança, o pai de Jesus, José, puxou seu filho Jesus, para que ele pudesse realizar trabalhos assim, pesados até, não é? Imagine o Senhor da vida, imagine o enviado de Deus, o maior espírito que já passou pela terra, trabalhando numa carpintaria, além da humildade, além do trabalho que ele precisa realizar de forma a mostrar para o mundo que nós todos podemos nos sujeitar a qualquer tipo de trabalho, ele se sujeitou assim grandemente, porque ele adquiriu muito amor por aquilo que o pai fazia, realizou muitas tarefas manuais antes de aparecer publicamente. Então, até os 30 anos de idade, Jesus trabalhou ativamente com seu pai, né? E o exemplo de José é, na verdade, nada mais, nada menos do que uma das homenagens que o nosso companheiro espiritual Emmanuel deixou numa das obras da editora GEM. E essa mensagem, ele mostra para a gente a paternidade de Jesus, o pai de Jesus. Vejam a grandeza do pai de Jesus, era tamanha que ele renunciou-se a tal ponto que os próprios evangelhos fazem pouquíssimas referências a ele. Quase não há nenhuma referência a José. A não ser o início da sua história, a concepção de Maria, ao encontro de Maria com José, mas depois disso, ele se apagou tão fortemente, se apagou tanto, que não tem relatos, ou se tivermos relatos, são pouquíssimos relatos da vida de José. Então ele se diminuiu, porque obviamente sabia que Jesus tinha que ser, ou era o principal a ser projetado, né? Então aí está a homenagem dos espíritos à questão de José, esse pai de Jesus, não é? Que foi um elemento importantíssimo. Vejam as dificuldades que José enfrentou. Casou com uma senhora, com uma moça, né? Muitos anos mais nova do que ele. José também teve a questão da concepção, não é? Que segundo os relatos históricos, houve uma concepção em que não houve, né, ali a devida forma de concepção natural entre os seres humanos. Mesmo assim, José foi alertado, aceitou a admoestação, aceitou também em retirar o bebê, né? Retirar Maria, retirar o perigo que poderia trazer ao nascimento do bebê na sua cidade. Então, ele viajou com Maria na época
da concepção, na época quase do parto de Maria. Passou por todas as agruras do deserto, das cidades pelas quais ele passou, teve dificuldade de se hospedar, todo mundo lembra dessa história, não é? Mas graças à abnegação, graças ao trabalho, graças ao esquecimento, graças ao amor que José dedicou-se a Jesus, principalmente, a Maria, mas também a Jesus, fortemente, porque ele passou momentos de risco de vida, não é? Hoje, por muito menos, um pai abandona a família, às vezes por questões financeiras, não é? Tem pais, assim, covardes, desculpe o termo, mas pais covardes que, diante da responsabilidade financeira de um filho, obriga a mãe, a própria criança, a se valerem de meios judiciais para que ele possa definir valores para auxiliar na criação dessa criança. Mas o caso de José, nós vimos que ele correu até risco de morte, porque foi perseguido, teve toda aquela história que todo mundo conhece com o nascimento de Jesus. Então, Emmanuel faz uma mensagem, uma homenagem muito justa a José, oferecendo a ele esta página, que é uma das únicas que nós temos em favor dos pais. Mas hoje, século XXI, nós temos visto pais muito responsáveis. Nós temos visto uma mudança no comportamento dos homens em relação às crianças. Tanto temos visto que nós vemos com muita frequência pais que cuidam com esmero de seus filhos, pais que dedicam uma atenção muito grande aos seus filhos, pais que estão aí dispostos a formarem, a trabalharem os seus filhos, trabalhar, lapidarem o seu senso moral para que criem homens de bem, pessoas de bem. Então, hoje, no século XXI, uma homenagem aos pais ela é muito justa, porque hoje os pais se dedicam muito. Então, não é que a gente está querendo puxar a sardinha ou a brasa, não sei como é que é o termo, alguém se lembra aí, mas não é que a gente está querendo puxar a brasa, a sardinha para nós. Mas hoje a gente vê, por exemplo, pais que renunciam, não é? Renunciam aí até algumas questões pessoais, alguns prazeres pessoais, alguns costumes pessoais que tinham antes do casamento, antes da paternidade. Então, hoje trabalham fortemente para que possam proporcionar aos seus filhos bastante possibilidades. Hoje nós vemos aí crianças se preparando fortemente para a vida, conhecendo línguas, buscando através do esporte uma saúde mais refinada, buscando através de escolas condições melhores. E isso por quê? Porque são pais absolutamente dedicados. E alguns deles são pais tão dedicados que pouquíssimas sobras de recursos vêm depois de um mês de trabalho realizado. Então, isso nós temos que realmente observar que essa questão 582 do Livro dos Espíritos está sendo fortemente trabalhada, fortemente realizada pelos homens modernos. Eu não posso dizer de de muitos anos para cá, porque particularmente eu sou pai também, e particularmente a gente viu uma mudança muito grande na forma em que os nossos pais eram cuidados, na forma em que os nossos avós cuidaram dos nossos pais. Então os nossos avós tinham era uma forma de tomar conta de crianças bastante enérgica, bastante forte, não raras vezes as crianças passavam grandes constrangimentos, grandes dificuldades nas mãos de pais e avós, e avós com seus filhos também viviam grandes dificuldades. Mas hoje a gente tem visto esse avanço, graças a Deus, um grande avanço. A gente tem visto também pais, não é, que às vezes adotam crianças e cuidam de crianças assim de uma forma fantástica, não é? Às vezes o homem sozinho, na companhia de outro homem, não é? Dois amigos ou dois conhecidos que resolvem cuidar de uma criança que precisa de ajuda. Hoje tem um trabalho muito forte social com relação às crianças abandonadas, a maior parte delas estão segregadas em abrigos, mas não podemos esquecer, não é? A criança sempre é um serzinho bastante frágil, que exige muito do nosso cuidado. Bom, pensando nisso também, é importante nós lembrarmos que não existe um curso para ser pai. Ainda que exista, né, o curso não consegue abranger, porque nós estamos falando de espíritos imortais, espíritos que não estão na Terra pela primeira vez, espíritos que trazem do outro lado da vida
costumes, hábitos, a não raras vezes vícios, defeitos morais. Então, não existe assim um curso para se dizer, não, eu fiz o curso de pais e eu serei o melhor pai do mundo, porque eu fui capacitado para esse curso. E conversando aí com o Clóvis minutos atrás, a gente chegou à conclusão que ser avô parece que a gente já passou pela etapa de pai, passamos a ser avós, e a tarefa fica um pouquinho mais fácil. Então a gente já tem um pouco mais de tolerância, a gente já tem um pouco mais de entendimento, de paciência, a gente já tem compreensão, mesmo que os netos deem umas escorregadas, vivam aí uns dramas, umas dificuldades, a gente sempre tem aquela palavrinha de apaziguar, de amor para com o filho, noras, mas também para com netos. Então, hoje, com o fim da paternidade, com o começo, né, da decrepitude, mas quando nós estamos como avós, nem sei que termo poderia usar, não é? A gente já tem uma condição diferente. Então, eu me lembro do meu avô, né? Acho que todo mundo se lembra dos avós, assim, também de forma terna, carinhosa, quando ele tinha sempre uma balinha para nos oferecer, um pirulito, uma guloseima, não é? Eu me lembro com muita clareza uma brincadeira que havia lá com os meus avós, e aí disseram assim, olha, quando ele ganhar o primeiro salário dele, sabe o que que ele vai comprar? Vai comprar um saco de bala, né? E aí, engraçado, né? Esses dias aqui, meu filho de 20 e poucos anos começou a trabalhar e recebeu um salário, acho que o primeiro salário, talvez, não sei. De repente ele vem aqui com uma caixa de chiclete. Eu falei, meu Deus do céu, é verdade mesmo. Então, é sinal de que eles estão aí tentando relembrar esse tempo, né? O tempo da doçura da convivência com os avós, que sempre tem uma guloseimazinha no bolso, sempre tem em casa, sempre tem alguma coisa para agradar os seus netos. Muito bem. E diante disso, a gente tem percebido, graças a Deus, que muito embora não tenhamos um curso que possa abranger todas as possibilidades da paternidade, hoje a gente tem noções básicas, noções bem claras e bastante definidas, que é preciso dar atenção, dar bastante amor, orientação, estar assim bastante próximos a eles, não é? Uma coisa muito bonitinha também que nós aprendemos ao longo dos anos é que nós precisamos aprender a tratá-los com bastante carinho. Então, às vezes a gente cria aí um apelidozinho carinhoso, né? A gente vai avançando nessa direção. É claro, nós vamos falhar como pais, porque todos os pais somos seres humanos, estamos na Terra e também temos os nossos defeitos, as nossas falhas, não é? Mas é preciso tomar muito cuidado no sentido da gente poder criar esse vínculo afetivo com os nossos pais. Uma coisa que eu tenho percebido também, que provavelmente possa ser muito real, é que algumas pessoas que tiveram dificuldades com os pais, hoje têm dificuldades em lidar com outros homens, com outras pessoas, assim, com senhores, pessoas que estão numa condição diferente, né? Que tem aquela forma mais forte de ser, aquela forma mais enérgica. Então, é importante a figura do pai. O pai tem que pensar muito antes de deixar uma criança para trás, uma família para trás. É muito importante que o pai aprenda a renunciar um pouquinho por mais alguns anos, até que as crianças estejam numa condição um pouquinho melhor, porque é muito marcante para uma criança a falta de um pai. Eu tive na escola dos meus filhos uma vez, agora já faz alguns anos, talvez uns 500 meses atrás, mais ou menos, quando eles eram criancinhas e tinham um assédio lá de um outro menino, o outro menino chegou a ponto até de deixá-los apavorados. E eu então resolvi conversar com o menino e descobri que o pai não morava em casa, só morava com a mãe não podia dar atenção, porque obviamente precisa ir atrás do sustento. Então, o que nós fizemos foi aproximá-lo da gente, trazê-lo para casa. Depois da aula, pedimos autorização para a mãe. Então, ele veio brincar com os meus em casa, passou por aqui, ficou um pouquinho por aqui. Provavelmente sentiu, né, um pouquinho do calor humano, sentiu um pouquinho da felicidade de ter assim algo um pouco mais organizado. E isso fez com que ele mudasse um pouquinho esse comportamento hostil com os coleguinhas, com as pessoas que, no fundo ele queria mais era chamar a atenção. Então, na qualidade de pai, o pai também é importante o pai estar sempre buscando alguma coisa que possa acrescentar na criação dos filhos, um pouco mais de sabedoria. A doutrina espírita é capaz de nos dar isso. Por isso que nós não podemos prescindir.
Não podemos abandonar a casa religiosa, especialmente a casa espírita, porque na casa espírita, com o tempo, nós vamos conhecendo, vamos vendo exemplos. A literatura espírita tem aí um monte de informações preciosas. Vejam bem, quem é que podia imaginar que a paternidade era uma missão que nós temos aqui na Terra, não é? Então, é muito importante que a gente possa, com todo carinho, com todo amor, irmos aprimorando a nossa forma de ser. A gente pode já ter errado muito, pode ter feito muitas coisas que não devia, mas nós podemos começar a acertar e avançar no acerto. Então, alguma coisa que não dá para apagar, não tem problema, a gente constrói alguma coisa maior do que isso. Então, isso é muito importante. O cuidado que nós temos que ter também como pais, não é? Que é o cuidado dos excessos de mimos, os excessos de privilégios, isso é uma coisa perigosa, que os pais muitas vezes se enganam um pouquinho. Eu me lembro uma senhora que veio conversar com a gente, ela tinha um hábito, porque o pai não estava com ela trazia todos os dias para casa um presente para dar para o filho. O filho via aquilo, dava um abracinho para ela, achava bonitinho aquele presente, aquele brinquedo, aquela coisa, mas também era por algumas horas, e aí o dia seguinte era outra coisa, depois outra coisa, depois nunca terminava. Isso é uma coisa que pode ser também muito perigosa. Então, às vezes, você assistir um jogo, mesmo que você não seja feito ao jogo, ou se você tem um outro time, né? Por exemplo, se você torce para o melhor time do mundo e seu filho não torce para o mesmo, não tem problema. Qualquer dia ele vai entender que ele vai precisar ser corintiano também, mas não se preocupe, assista o São Paulo com ele, o Palmeiras, né? Se o time dele perder, assim, tenha bastante cuidado para as brincadeiras, as piadinhas, né? Não vai falar que o Palmeiras não tem mundial, não vai falar essas coisas, né? Que o Corinthians só está perdendo nessa temporada, que o São Paulo não ganhou nada até agora. Não vai falar isso, óbvio, né? Só para relaxar um pouco, né, Clóvis? Então a gente vai devagarzinho encontrando isso. Agora a gente também percebe, por exemplo, nós com os netos. Isso é uma coisa maravilhosa. E não é porque a gente não tem a responsabilidade com eles, é claro que a gente tem, mas a gente tem mais tolerância, mais paciência. Eu não sei, a gente parece que tem um coraçãozinho diferente para os netos, é um pouco diferente. Com os filhos a gente foi mais enérgico, mas eu acho que é porque nós passamos pelo curso, que foi um curso assim presencial, com um filho ali, para você ter que decidir coisas que você nem imaginou que teria que decidir. E aí, com o neto, você sempre tem aquela palavrinha um pouquinho mais suave, mais dócil, mais calma, mais tranquila, não é? Então, com os netos, a gente lida sempre um pouco melhor do que lida com os filhos. E a ideia básica que nós temos é essa: cuidarmos bastante, de estarmos próximos, às vezes uma palavrinha, nem sempre, às vezes a presença. Outro dia aprendi uma lição tão linda aqui em casa. Eu tenho uma cunhadinha especial que ela me trata como pai, e ela tem uma amiguinha, que é a moça que trabalha aqui, a filha da moça que trabalha com a gente. Já é uma mulher, né? Hoje, ela viveu aqui com a gente há alguns anos, e ela criou uma amizade muito grande com essa menina, com essa minha cunhadinha, minha filhinha, né? Especial. E eu fiquei olhando assim, porque a gente às vezes perde um pouquinho a paciência, fica um pouco nervoso, aquela coisa toda. Mas aí eu vi que a mocinha sentava do lado dela e as duas ficavam em silêncio, horas a fio, em silêncio. Veja só, sentada do lado. Então, nem sempre nós temos que estar debatendo, nem sempre a gente tem que estar aí lutando, criando dificuldade. É claro que eu nunca prescindi de uma boa luta com os meus filhos, né? De vez em quando rolava no tapete, aí a mãe vinha reclamar, quebrar o braço dele, não bota ele de cabeça para baixo, essas coisas, né? Mas também, quanto possível, também, às vezes, ficar do ladinho. A ideia também é outra, né? Nós não vamos conseguir resolver todos os problemas deles, alguns deles a gente tem que deixar que eles resolvam sozinhos. E isso às vezes dói na gente, não é? Dói na gente ver os nossos filhinhos batendo a cabeça, mas a gente precisa de vez em quando deixar eles baterem a cabeça para que eles possam também criar e fortalecer suas asas. Existe um problema que a gente tem visto, aliás, dois problemas que me lembrei agora. O primeiro é de pais que perseguem fortemente seus filhos, tolhem a sua liberdade. Não muitos anos atrás, alguns pais definiam casamentos, isso é uma coisa muito forte, muito difícil para o filho, para as pessoas, né, para os filhos.
E a outra coisa muito complicada também é, é aquela coisa quando o pai se ausenta da família, por qualquer motivo. Não vamos aqui elencar e nem julgar nenhum tipo de situação que possa ter havido, mas aí a mãe, infelizmente, começa a fazer aquele trabalho de denegrir a imagem do pai, de macular a imagem do pai, de diminuir o pai. Eu tenho um exemplo meu pessoal a esse respeito. Eu tive um filho aos 19 anos. E a sorte que eu tive, minha mãe esteve junto com a mãe da moça. E ela disse para a mãe da moça que a gente não podia se casar porque a gente era muito jovem. E a mãe da moça concordou também. E aí ela falou: então eu gostaria de levar, porque eu só tive um filho, então eu gostaria de ter o segundo, que pode ser o meu neto, eu vou tratar como filho. A mãe da moça falou: mas eu também tenho a mesma vontade, eu pediria à senhora que deixasse ele comigo. Então as duas mães se entenderam. E o que é interessante, a experiência bacana nesse sentido é o seguinte: é que a mãe, a avó, né, no caso, nunca fez nenhum tipo de crítica que denegrisse a minha imagem, nunca me diminuiu perante a criança, nunca, em momento algum, ela criou uma situação desagradável para que colocasse a criança contra mim. E alguns anos se passaram, e aí eu me aproximei novamente da família, e qual não foi minha surpresa em que eu não fui hostilizado pela criança, nem pela mãe, nem por ninguém, fui amplamente acolhido, recebido. Essa senhora que era avó do menininho, que cuidou dele como mãe, fez um trabalho lindo de uma verdadeira cristã, porque jovem, a gente bate a cabeça, e ela não cuidou serenamente, tranquilamente, deu todas as condições para que a criança pudesse ter uma boa impressão do pai. E isso foi para mim muito favorável, porque anos depois eu consegui voltar, reatar as ligações que eu tinha com ele. E hoje, graças a Deus, temos um relacionamento tão bom, tão pacífico, tão bacana. Então, isso também é uma como sugestão, não é? Que a gente possa cuidar dessa questão emocional, moral dos nossos filhos, que é essa questão da gente poder entender que pode acontecer problemas, né? O ideal seria que não houvesse, mas se houver um problema, que a gente saiba superar o problema, porque assim, nós estamos aqui na Terra de forma bastante precária. E já pensaram, a vida dá muita volta, em 5, 10, 15, 20, 30 anos, pode acontecer muitas coisas. E aí nós não podemos criar inimigos, não podemos sair daqui carregados de inimigos. É claro que o quanto estivermos a caminho, vejam lá o Evangelho de Jesus, que nós precisamos aprender a se reconciliar enquanto estamos a caminho, ou seja, enquanto estamos juntos, uns dos outros. Porque quando nós não estamos juntos, é muito mais difícil. Não é que é muito mais difícil, é muito mais fácil a gente falar, mas é mais difícil a gente cumprir, não é? Porque a gente vai cumprir depois que vai estar junto, mas aí como é que vai ser? Então, a ideia básica é que a gente aprenda a andar paralelamente com as pessoas ao nosso redor e que a gente aprenda também, junto com todas essas experiências, a lidar como irmãos nossos, filhos, mas que no fundo, são irmãos nossos, não são nossas propriedades. Os nossos filhos não nos pertencem. Nós somos, assim, meros, vamos colocar assim uma palavra talvez conhecida, que seria meros zeladores dos nossos filhos perante o nosso Criador, porque, na verdade, o Pai de todos nós é Deus. E nós somos meros zeladores da educação dos nossos filhos, do desenvolvimento dos nossos filhos. Então, o Chico Xavier costumava dizer que para os nossos filhos a gente não dá mais do que um enxoval. Uma vez que se dispara lá o processo de concepção, a gente não consegue parar o processo. Bom, a não ser de forma criminosa, como está aí até em pauta, né, nos últimos dias aí a questão, mas a gente não consegue parar o processo. E aí, o que nos resta? Nos resta oferecer aos nossos filhos um enxoval, né? Onde ele vai dormir, o que ele vai vestir, onde ele vai morar, como ele vai fazer. Então, é isso que nós fazemos. E aí chega a fase que a gente vai trabalhar um pouquinho com eles para ajudá-los a se desenvolver, a criar asas, a se fortalecer para enfrentar a vida. Mas isso é uma coisa que nós não podemos esquecer. O nosso pai é o pai de todos nós e é aquele pai que nós não podemos esquecer de que é o pai de todos, de nós, dos nossos filhos, dos nossos netos, das pessoas que convivem com a gente. Por isso, meus amigos, estejamos certos. A mensagem de hoje
É uma mensagem de autoria de uma senhora chamada Silvana Duboc, e eu vou terminar com essas palavrinhas, se vocês tiverem mais um minutinho de paciência, tá bom? Existem pessoas que precisariam sobreviver além da eternidade, não deveriam obedecer à regra de que a vida é uma passagem, poderiam ser como o sol, a lua, o mar, que nunca desaparecem ou mudam de lugar. Existem pessoas que possuem a alma tão pura, tão grande, impregnada de tanta ternura, que não poderia jamais sofrer ou morrer para evitar que a vida de muitos viesse a escurecer. Existem pessoas com cheiro de orvalho, que são simples caminhos, são grandes atalhos. Existem pessoas com um brilho extraordinário, pessoas semelhantes às primaveras, com flores coloridas e muito belas. Existem pessoas que, apesar da aparência de um cristal, possuem uma imensa força espiritual e uma garra sobrenatural. Existem pessoas que são dia porque possuem uma ousadia em se tratando de viver e nunca se parecerão com a noite que insiste em escurecer. Existem pessoas que são como um presente que nunca terminamos de desembrulhar, deixando assim na nossa mente um toque de surpresa que jamais vai acabar. Existem pessoas infinitamente diferentes. Existe nesse mundo muita gente que deveria espelhar no tipo de pessoa que acabei de mencionar. Mas pessoas especiais não nascem toda hora, não vivem e simplesmente vão embora. Elas nos marcam de forma tão poderosa que a vida, mesmo depois delas, ainda é saborosa. Existe na minha vida uma pessoa especial. Apesar do seu jeito parecer tão normal, essa pessoa é um depósito de carinho. É o meu herói, é o meu velhinho, é o pai que Deus colocou no meu caminho. Poxa, que lindo, né? É isso aí, que possamos ser esses pais aqui que a Silvana homenageou, que possamos ter um paralelo como esse pai. Perfeitamente, maravilhosa palestra. Chega, Clóvis, não estou te ouvindo. Não está me ouvindo? Que bom. Está me ouvindo agora? Estou ouvindo. Está ótimo. Então, maravilhosa palestra, né? Que todas as pessoas possam ouvir essa palestra e realmente colocar dentro do coração, dentro das suas mentes, porque esses exemplos que você colocou, que você citou, são maravilhosos para todos nós, né? Então, vamos agradecer ao Mestre Jesus por essa oportunidade e vamos, então, fazer as nossas vibrações da noite de hoje. E nessas vibrações, nós vamos pedir a vocês que estão conosco, que estão nesta live, que depositem as suas energias, os seus ectoplasmas nas mãos do nosso querido Mestre Jesus e que, assim, o Mestre Jesus possa distribuir essa energia da melhor maneira possível, iniciando pela paz mundial, que os nossos dirigentes, os nossos governantes possam, através do diálogo, através das negociações, distribuir a paz para todos os povos em lutas, em guerras, em disputas, e que nós possamos, com certeza, ter mais paz, mais equilíbrio e mais harmonia no nosso planeta. Vamos pedir também por todos os irmãozinhos que são refugiados de guerra, refugiados de fome, refugiados de dores, que eles possam ser ajudados, que eles possam ser direcionados a locais, a países, a governantes que possam dar-lhes um pouco de sustentação e ajuda. Vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil, que os nossos dirigentes possam encontrar a paz para o nosso povo, possam eliminar a corrupção do nosso país e que possam, através das negociações entre os três poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, distribuir da melhor maneira possível a alimentação, ampliar a saúde a todo o povo brasileiro e permitir que a educação seja ampliada cada dia mais a todos do nosso país. Nós vamos vibrar também
com muito amor e com muito carinho por todos aqueles que se encontram em um leito de dor, em hospitais, em casas de saúde, em pronto-socorros. Vamos vibrar também pelas equipes que se encontram nos hospitais, as equipes de técnicos de enfermagem, de enfermeiros, de médicos, intensivistas e todas as equipes dos hospitais, que possam eles receber a proteção do mundo espiritual para que eles não peguem Covid, para que eles sejam bem protegidos contra essa doença. Nós vamos vibrar também para que as correntes médicas, Dr. Bezerra, Dr. Roberto Seabra, veneráveis da China, possam colocar para todos os leitos de dor muito amor, muita paz e a cura onde for permitido pelo nosso Pai. Nós vamos vibrar também por todos os detentos, que eles se arrependam dos seus males praticados, que eles reencontrem um lugar na sociedade para seguir em frente a sua jornada e se redimirem dos seus males praticados. Nós vamos vibrar por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas e Vale dos Suicidas. Ó Mestre Jesus, que a tua luz possa iluminar a todos esses irmãos, que as tuas caravanas socorristas possam resgatá-los, ajudá-los, encaminhá-los à tua seara bendita de amor e de trabalho. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram em creches, em orfanatos, em asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Enfim, Mestre Jesus, que todos esses irmãos tenham como a luz para abrir os seus caminhos, o teu evangelho, Mestre Jesus, as tuas orientações, as tuas palavras de amor, de caridade, de fortalecimento. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de álcool, de droga, de cigarro, ou quaisquer outros vícios que possam existir, que eles possam realmente se direcionar pelo amor de Jesus, pela força de Jesus, para que eles saiam dos seus vícios e recomecem as suas vidas. Vibremos também pela paz entre todas as religiões. Todas as religiões possam parar com as disputas, com as brigas. O Deus é único para todos nós, que o que Ele quer é a paz entre os homens. Vibremos por todos os lares em desarmonia. Que a tua luz, Mestre Jesus, invada cada um desses lares, invadam cada um desses irmãozinhos em disputas dentro das suas casas. Que eles possam receber muita paz, muito amor, muito carinho, que essas casas possam se equilibrar e ficar em paz. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos os nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos. Nós vamos vibrar por todos os moradores de rua, que eles recebam o apoio, a ajuda necessária para sobreviverem, para continuarem o seu caminho durante a sua encarnação. Nós vamos vibrar também por todos aqueles com quem temos desafetos, os nossos desafetos, a quem nós prejudicamos nessa encarnação ou encarnações anteriores. Que eles possam nos perdoar, que eles possam entender que o amor de Jesus pode curar todas as feridas. E nós pedimos a eles o perdão de todo o nosso coração, de toda a nossa força, que nós possamos nos reunir, nos redimir e chegar a um lugar comum ao fim desta jornada. Nós vamos pedir também pelos nossos lares, que os nossos lares sejam abençoados, que os nossos lares sejam iluminados, que a tua luz branca, Mestre Jesus, esterilizadora, limpadora, possa passar por todos os cantos da nossa terra e que ele possa retirar todos os miasmas, todos os fluidos negativos que possam existir e possa dissolver esses fluidos. E que as tuas bênçãos, Mestre Jesus, ajudem a todos os irmãozinhos que eventualmente estejam em nossas casas com espíritos de prejudicar-nos. E assim vamos vibrar finalmente por nós mesmos. Que a tua luz, Mestre Jesus, ilumine-nos. Os teus cristais azuis e brancos recaiam como cachoeira sobre cada um de nós, cobrindo-nos da cabeça aos pés, retirando todas as energias nefastas que por acaso estejam junto conosco. Traz-nos a tua paz, o teu amor e o teu carinho, Mestre Jesus,
para que possamos dar continuação à nossa jornada na Terra. Vamos fazer agora as nossas vibrações especiais. Nessas vibrações especiais, como a gente já falou, nós vamos fazer pelos grupos de doenças. Vibrando, então, inicialmente pelos irmãos com Alzheimer, que eles recebam as bênçãos de Jesus, que eles recebam o carinho, o amor, o tratamento necessário para acalmar as suas doenças, para que eles sigam em frente e seus tratadores tenham forças para ajudá-los. Vamos vibrar pelos casos de AVC, que também os terapeutas do mundo espiritual, os neurologistas, possam ajudar a todos esses irmãozinhos a se recuperar dos seus AVCs sem sequelas. Vamos vibrar também por todos os irmãozinhos com câncer, que as correntes dos oncologistas possam ajudar a todos os irmãos, ajudando nas quimioterapias, ajudando nas radioterapias, para que esses irmãos tenham o menor de sofrimento possível, tenham o menor de dores possíveis e possam seguir no seu tratamento sem sequelas, sem dores, sem sofrimentos. Nós vamos vibrar também por todos os casos de ortopedia, que todos esses irmãos com problemas de cartilagens, falta de cartilagem nas colunas, nos joelhos, nos braços, possam ser atendidos pelas correntes do mundo espiritual. Que os ortopedistas possam repor essas cartilagens, possam ajudar nessa colocação, permitindo a esses nossos irmãos seguirem as suas vidas, se locomovendo normalmente, sem dores. Vibremos pelos irmãos ligados à Covid, que eles tenham muita ajuda dos pneumologistas, orientação aos seus médicos para que a cura se faça para cada um desses irmãos, que eles possam recuperar as suas energias, se fortalecer e os tratamentos dos seus pulmões possam ser feitos com muita efetividade, bloqueando as inflamações, bloqueando os coágulos e que eles possam se recuperar. Vamos vibrar também pelos casos de depressão, que os nossos terapeutas do mundo espiritual ajudem a todos os irmãos com casos de depressão na nossa mesa de trabalho na noite de hoje. Todos esses irmãos recebam as bênçãos de Jesus, que os terapeutas do mundo espiritual retirem de perto desses irmãos os seus obsessores, os seus cobradores e possam trazer para perto deles os seus guias espirituais. Vamos vibrar também pelos casos de doenças, todos os casos de saúde, diabetes, emocionais e saúde propriamente dito. Que todos os nossos irmãos possam receber das correntes médicas, Dr. Bezerra, Dr. Alberto Seabra, corrente azul, veneráveis da China e corrente dos hindus, dos egipcianos, das irmãs de coração de Maria, as bênçãos, as energias, o fortalecimento, que toda essa energia de todos nós possa ser transferida para esses irmãos, para que eles possam se curar, possam se fortalecer e se recuperar. Nós vamos vibrar agora pelos casos de suicídio. Vibremos por todos aqueles irmãos da nossa lista que cometeram suicídio. Possam as caravanas socorristas resgatá-los, se assim for permitido. Que as irmãs de coração de Maria possam ajudá-los. Que eles possam ser encaminhados ao Hospital Maria de Nazaré para o tratamento necessário para as suas recuperações. Vibremos também por todos aqueles que estão como desencarnados. Que todos os amigos do plano espiritual, todas as correntes socorristas, possam buscar, resgatar, ajudar, encaminhar esses irmãozinhos no mundo espiritual, para que eles possam se fortalecer, possam se recuperar das suas dores, dos seus sofrimentos e seguir uma nova vida no mundo espiritual. E assim, então, queridos irmãos, nós vamos acabando com as nossas vibrações especiais. Nós vamos pedir a vocês, então, que nos acompanhem na prece de encerramento do trabalho de hoje. Mestre Jesus, amigo e Mestre Jesus, proteja-nos nesta noite. Abençoa-nos,
permita seguirmos em frente na nossa jornada. Permita-nos estar cada vez melhor, cada vez com mais energias, cada vez com mais amor, para podermos seguir no nosso caminho. Que as correntes maravilhosas do mundo espiritual possam ajudar-nos e ajudar a todos aqueles que estão conosco a seguirem nesse novo caminho. Que Deus Pai possa nos abençoar, que Deus Pai possa nos iluminar agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, nos vemos no próximo domingo. Obrigado a Sérgio pelo seu carinho, pela sua amizade, por tudo aquilo que nos proporcionou na noite de hoje, no estudo de hoje. Que Jesus te ilumine agora e sempre. Um beijo, pessoal. Sigamos em frente e até a próxima, se Deus quiser.